dia, nono ano, tudo bem? Então, hoje, né, dia 7 de abril de 2021, nós estamos aí com aula online, né, e não sabemos até quando, porém, né, é o material que a gente tem hoje, né, para não deixar aí os nossos serviços parados, né? Então, hoje, como eu falei no vídeo anterior, vou estar, né, iniciando o capítulo 2 do livro na página 29, tá? Que é sobre conto de ficção científica, tá bom? Conto de ficção científica, vocês podem pegar o livro e acompanhar, página 29. É um conto, né, que fala sobre invenções, tá? Buscando a área do conhecimento, tá? E sempre nesses contos de ficção científica, né, nós também temos aí, além de contos, temos filmes, né, de ficção científica, nós temos aí sempre relatos ficcionais, né? Coisas que são imaginárias, né? Vocês podem estar acompanhando aí na página 29, nesse trecho aí, o que é ficção científica. E ele fala exatamente isso aí, tá? E muitos elementos como robôs, bomba atômica, né? Submarinos, clonagem, isso tudo aí são elementos que fazem parte aí, né, da composição de um conto de ficção científica ou até mesmo filmes de ficção científica, ok? Na página 30, o livro traz aí um texto, né, sobre as 3 leis da robótica. Então ele traz aí um conto aí de um médico que é um robô, né? E no final do texto a gente descobre que o paciente também é um robô, só que ele quer fazer uma cirurgia, né, para se transformar em humano. E aí ele fica indagando o doutor, né, que é um robô, se ele gosta de ser um robô, né, se ele gosta de receber ordens, né? Então é um texto aí curto e bem interessante, né? Ele começa aqui na página 30 e vai até a página 31, tá? É um texto curtinho, mas é bem interessante. Vou pedir então que vocês façam a leitura desse texto. Eu não vou ler porque senão o vídeo vai ficar muito grande, tá? E após a leitura, nós vamos estar respondendo a página 32 em diante, tá? Então, vocês podem dar uma parada agora no vídeo, fazer a leitura e aí continuar, né, o vídeo, porque eu tô dando sequência na página 32, ok? Então, na página 32, a partir da segunda questão, o livro fala assim: o texto lido é iniciado com a descrição das 3 leis que caracterizam a robótica. Com base nessas leis, assinale a afirmativa correta. Então, essas 3 leis que ele está falando aí, a questão, são essa enumeração aqui, ó, da página 30, né? Numeração 1, 2 e 3, tá? Lá no início. Então, lendo isso aí, né, essas 3 leis aí, nós concluímos que o ser humano deve estar em primeiro lugar sempre, tá? Então, será a primeira alternativa aí, vocês podem fazer um xizinho. Na terceira questão, diz assim: observe o tempo verbal empregado nessas leis. Identifique-os e explique por que ele foi utilizado, relacionando com a finalidade com a qual essas leis foram apresentadas. Então, são essas 3 numerações aí que eu mostrei, tá? E nós vamos estar atentos aos verbos que foram utilizados, tá? Porque o que nós estamos fazendo agora é compreendendo aí o texto, tá bom? E os verbos aí, eles estão no presente do indicativo, tá?
E o enunciado aí faz também outro questionamento, tá? Então, ele pede que a gente veja o tempo verbal, né? E vamos colocar aí presente do indicativo. E ele pede aí com que finalidade, né, essas leis foram apresentadas. Então, essas leis, elas mostram os princípios e as atitudes que os robôs devem ter em relação ao ser humano, sempre protegendo e respeitando, a fim de que a criatura não se sobressaia ao seu criador. Todo robô ele é programado. Todas as respostas que ele dá são todas programadas. Quarta questão. Em um momento do texto, Andrew, que é o personagem, questiona se o robô não gostaria de ser um humano. Esse questionamento vem lá na página 31, tá? Lá no meio lá do texto, né, dessa página aí, ele começa com esses questionamentos. O que o robô respondeu? Então, voltando lá, a gente vê que o robô respondeu que gostaria de ser o melhor cirurgião. Letra B, por que ele aceitava sua condição? Então, por que o robô ele aceitava, né, a condição de ser um robô? Né? Porque ele foi criado e programado para ter uma habilidade específica, não sendo capaz de realizar atividades diversas. Então, nesse caso aí do texto, o robô ele, né, foi programado para aquela área, tá, de saúde, de cirurgia, tá, da medicina. Quinta questão. Ao longo do texto, Andrew é descrito fisicamente. Andrew aí, gente, é o paciente, né, no caso, que está sentado aí, né, com essa roupa meio roxa, e no final a gente descobre que ele também é um robô, tá? Então, o nome dele é Andrew. E aí pergunta como que está sendo descrito aí ele fisicamente. Por quê? Então, tal descrição, né, sugere que ele é um ser humano, né, uma vez que aparece caracterizada a semelhança de um homem. Porque quando faz aí a descrição dele, né, sem antes da gente chegar lá no final do texto, a gente imagina que é um ser humano de verdade, tá? Transcreva trechos, agora página 33. Transcreva trechos do texto que comprovam sua resposta. Então, como que nós vamos, até um certo ponto, pensar que ele é um ser humano? E aí a resposta é, isso pode ser observado no seguinte trecho. E aí esse trecho está lá no texto, tá? Ainda na página 30. O cabelo era liso, castanho claro, meio ralo, não usava barba. Dava a impressão de que acabara de fazê-la, irradiando limpeza. Trajava-se de maneira conservadora, com roupas bem feitas, onde predominavam cores roxas em tecido de veludo. Então, com essa descrição, né, a gente imagina, por hora, né, que ele fosse um ser humano, mas na verdade ele não é. Letra C, continuo na página 33, tá? O que essas características de Andrew revelam em relação a ele e aos demais robôs? Então, essas características aí revelam, né, que Andrew era diferente deles, pois apresentava características que aproximavam de um ser humano. Enquanto o doutor, lá na figura, né, voltando lá na página 30, né, a gente vê aí que o doutor, ele mostra que ele é um robô, né? Já o paciente, que é o Andrew, não. Né? Ele tá tão assim, vestido, ele tem cabelo, né? Então isso aí faz, né, com que a pessoa se confunda que ele seja um ser humano, tá? Continuando aí na página 33, logo abaixo, os contos de ficção científica, assim como os contos de terror, são gêneros narrativos.
Então, nós vimos lá no primeiro capítulo contos de terror e agora nós estamos vendo contos de ficção científica, que são também duas narrativas, tá? Letra A. Qual dos elementos da narrativa mais se destaca no texto? Por quê? Então, o elemento aí que mais se destaca no texto é o personagem principal, que é o Andrew. Porque toda a história, né, toda a narrativa aí fala dele. Ele, então, aí é o protagonista, tá? O personagem principal. Letra B. Qual é o foco narrativo desse conto? O foco narrativo desse conto, quando nós temos essa pergunta aí, nós queremos saber, né, se é primeira pessoa ou terceira pessoa, tá? Se é um narrador observador ou um narrador personagem, tá? E nesse caso aí, o foco narrativo está em terceira pessoa e ele é um narrador observador. Que efeito isso causa na narrativa? Isso permite que os fatos sejam apresentados ao leitor de forma mais ampla, tá? Fazendo com que o leitor, nós que estamos lendo, entenda melhor, tá, o assunto. Letra C. Que acontecimento desencadeia toda a história? Então, qual é aí, né, o assunto que prevalece aí nesse conto? Né, o fato do Andrew ir até o médico e solicitar uma cirurgia. Então, ele quer ir solicitar uma cirurgia. Virando a página 34, número 2. Além dos elementos da narrativa, no conto lido há características que permitem identificá-lo como uma ficção científica. Então, o que a gente visualiza nesse conto para caracterizá-lo como um conto de ficção científica? Por quê? Porque aí, né, as informações que evidenciam isso aí é logo na introdução, né? Andrew é apresentado ao leitor e é revelado, né, onde ele está e o que ele pretendia fazer. Então, na introdução, Andrew é apresentado ao leitor, é revelado onde ele está e o que pretendia fazer. Letra B. Após a introdução, inicia-se um conflito no conto. Então, qual é o conflito aí? Né, o Andrew ele revela, né, o desejo de fazer uma cirurgia, né, e o médico afirma não entender seus motivos, né, mostrando inclusive que ficou espantado, né, dele querer ir fazer o desejo de fazer uma cirurgia. Após o conflito, o que se segue é o clímax do texto, momento de maior tensão. De que forma isso ocorre na história? Então, como o enunciado mesmo já falou, né, o conflito, né, é o clímax da história. Tá? E qual é aí, né, o momento aí, né, de conflito, de maior tensão da história? É quando o Andrew questiona se o cirurgião não gostaria de se tornar humano. E aí ele fica indagando, né, fazendo várias perguntas aí ao cirurgião, né? E uma grande reflexão é feita sobre os sentimentos de Andrew e a confusão que isso causa no cirurgião, porque ele fica, né, questionando, isso tá lá na página 30, ele fica questionando, 31, ele fica questionando aí o cirurgião com essas perguntas. Nunca pensou que gostaria de ser homem? Né? Não preferia ser homem? Então ele faz aí várias perguntas, né, e acaba aí confundindo, causando, né, uma confusão aí com o cirurgião, que é um robô. O desfecho da história é marcado por uma quebra de expectativa, né, ao final da história, que aí nós vamos descobrir, né, a verdadeira
verdadeiro personagem, né, do Andrew. Explique do que se trata e por que esse final foi inesperado. Então, trata-se de uma revelação, né? No caso aí, ele vai ser revelado que é um robô, né? E a revelação é inesperada porque o médico, até esse momento, ele acreditava que o Andrew era um ser humano, tá? Então, nós, interpretando aí esse conto, essa narrativa, esse texto, né? Nós vimos que nós temos aí um conflito, né? Nós temos aí o clímax, né? Que é o momento de maior tensão. Nós temos também o desfecho, né, da história, que é o final da história, ok? Na página 35, número 3, diz assim: no trecho é feita referência a uma cirurgia que Andrew desejava fazer para se tornar humano. Descreva, usando sua imaginação, como poderia ser essa cirurgia. Pense nos procedimentos e aparelhos necessários, nas etapas realizadas e nos resultados obtidos. Então, essa terceira questão aí vocês vão fazer com calma, tá? Porque vocês precisam imaginar, vocês precisam elaborar, né, tudo bem direitinho para imaginar aí como que seria, né, essa cirurgia se o Andrew realmente fosse fazer, né, ele sendo um robô, né, para se tornar aí humano, tá? E lógico, né, que a criatividade de vocês vão ter que fluir aí, porque, né, é um conto de ficção científica e uma das características do conto de ficção científica são fatos irreais, né? E é o que vocês vão usar aqui, tá? Na quarta questão, finalizando essa página, nós temos aí que elementos científicos há no trecho. Então, nós temos aí no trecho, né, a questão do robô, né? E que elemento caracteriza o gênero ficção científica do conto lido, né? Então, ele se baseia aí, né, como diz a pergunta aí, né? E que elemento caracteriza o gênero ficção científica do conto lido? No caso aí, o conto, né, eles são acrescentados aí elementos, né, ficcionais, que como um robô que apresenta características, né, e desejos iguais aos dos seres humanos, tá? Bom, na página 36, eu vou pedir que vocês façam essa página 36, tá? Pra gente estar corrigindo no próximo vídeo. E vocês também vão fazer aí essa terceira questão da página 35, porque cada um, né, vai escrever de acordo com a sua criatividade e a sua imaginação, tá? E no próximo vídeo, né, na próxima aula, vou estar corrigindo essa página 36 e acredito que vou estar já finalizando esse capítulo 2, tá? Que termina aí de exercícios na página 41. Depois nós vamos estar aí fazendo exercícios referente ao capítulo 1 e capítulo 2, ok? Qualquer dúvida, gente, é só me chamar, tá? Quero também falar com vocês a questão da leitura do livro, né? Que vocês deem continuidade, ok? Beijo grande, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.